Edmar em reunião para fechar reforço. Novela Técnico do Vasco ganha um novo capítulo. Lamáquia mandando a Real para o BAP. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo informações, notícias, repercutindo os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com o seu moral. Não é inscrito aqui no canal? Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que movimentam o dia de hoje do legítimo Clube do Povo. Vou trazer já uma informação que ganha um novo capítulo aqui e eu quero saber muito a sua opinião, mas antes, deixa eu trazer a declaração do José Lamáquia, mandando uma direta, mas esculachando e colocando ali de fato o BAP no seu lugar. O José Lamáquia deixou um recado, ele que está em negociação direta junto com o Marco Faria Lamáquia para a compra da SAF do Vasco, está disposto a resolver essa questão burocrática e financeira, e o mesmo mandou um recado para o BAP mostrando o seguinte, abre aspas, ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele deveria cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. Essa postura, essa personalidade do Lamáquia, em uma das entrevistas que ele se deu pós todo o desdobramento em virtude da venda da SAF, do afastamento do Pedrinho, o Lamáquia realmente aparece nesse momento com um dos principais símbolos de resistência e símbolos de fato de defesa no Vasco nesse momento tão conturbado e tão difícil. E ele aparece num cenário em que o BAP alega a questão do conflito de interesse, se preocupa mais com a grama do vizinho do que com a própria grama, e aí o Lamáquia não mediu esforços e manda essa direta, essa real, esse verdadeiro esculacho, demonstrando que o Vasco terá alguém no comando ao lado do seu filho, o seu filho no comando ao lado do Lamáquia paralelamente, com postura, que não vai deixar bagunçar, que não vai permitir que destruam, que atrapalhem, que zombem do Vasco, que vai defender o Vasco com unhas e dentes e levar o Vasco para o melhor patamar, para o melhor nível. Então esse é o momento que o Lamáquia ele chega a dizer o seguinte, ele deveria cuidar, é um conselho que eu dou a ele, cuidar do Flamengo, vá tomar conta do seu clube e não encha o saco do clube dos outros. Assim, fazendo até uma comparação, a Leila, quando ela fala em referente ao BAP, esse negócio de conflito de interesse, que ela também não tem nada a ver com a compra do Vasco, ela até fala com uma questão de ética. Agora o Lamáquia não, ele foi reto e foi direto. Quero saber aí a sua opinião sobre esse depoimento do José Lamáquia. Claro, enquanto isso, existe esse desdobramento sobre técnico, que ganha um novo capítulo nessa novela. E aí, antes de eu trazer isso aqui à tona, cara, eu respeito muito o Admar Lopes, o trabalho que ele faz, ainda mais agora nesse momento difícil. Só que você buscar um técnico, por mais que o Franklin Carvalho seja um bom treinador, é um cara muito capacitado taticamente, vem fazendo um trabalho considerado até ok no Botafogo, mas você buscar um treinador que já está trabalhando, empregado, pelo menos é a primeira vez, agora desde a era Pedrinho, que eu vejo o Vasco fazendo isso diretamente. Há rumores, sondagens, especulação. Mas esse interesse, a ponto do Admar indicar, mexe com o cara.
Mexe, obviamente, o Vasco tem uma proposta melhor e maior do que a que ele recebe no Botafogo, mas eu vejo como uma questão de você acabar perdendo tempo. O Vasco não pode perder tempo, gente. Honestamente, com muita sinceridade, Edmar. Você indo, eu quero saber muito a opinião do torcedor, buscar um treinador. Tudo bem que o perfil do Vasco é agora querer um treinador mais novo, um treinador estrangeiro, um técnico que tenha capacidade de evoluir durante o trabalho, que é aberto às novas ideias. O Franklin tem esse perfil, como eu disse, taticamente é um cara muito inteligente, muito bom, fez parte daquela estrutura de sucesso do Arthur Jorge, mas o cara está empregado. É mais um desdobramento, é mais uma gastação de energia, é um desgaste, muitas vezes desnecessário. Vai num cara que está livre no mercado. Eu sei que o Vasco tem interesse em um técnico português, tem um Vasco Matos também, mas eu acho que é muito difícil nesse momento essa situação. Agora acaba ganhando uma nova novela, mas que tem o aval lá da Samantha Longo, que é a nova gestora da SAF, né, juridicamente falando. Mas olha só a informação, galera, vamos lá aos pontos. Franklin Carvalho, em reunião com a diretoria do Botafogo, afirmou que não teve contato com o Vasco, mas está ciente do interesse do Vasco, do Cruz Maltino. O português ainda disse que qualquer contato deve acontecer primeiro com o Botafogo. Então o Botafogo, cara, não vai facilitar, não vai querer mudar, já está com problema lá com técnico, com gestão, está com problema administrativo, está com problema lá com goleiro, para contratar goleiro. Então, assim, não vai querer perder a altura do campeonato um técnico que está pelo menos, eu disse problema com o técnico, não deixa eu corrigir, pelo menos já tenha se consolidado. Então, muitas vezes, é um desgaste você querer tirar um treinador que está empregado. Acho que o Admar, claro, respeito à decisão do Admar, se o Vasco conseguir a contratação do Franklin, vai ser uma boa aposta nesse momento, mas tem outros nomes, que aí você acaba perdendo muito tempo até resolver essa questão de técnico, que é a prioridade. Por exemplo, o Admar, ele está em reunião juntamente com o Fred Luiz, que é o CEO, para fechar a questão do Deossa, das contratações, que vai precisar do aval da Samantha Longo, né, para tratar das necessidades dos reforços para o elenco. Durante a reunião entre os dirigentes, houve ali a questão, a urgência de afastar a equipe da zona do rebaixamento. Se eu vejo um ponto positivo aí junto ao Admar, né, o Vasco tem essa questão de urgência. A gente precisa voltar dia 16 para buscar essa primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Vitória no Barradão, que não é fácil, que está com um trabalho mais consolidado, mas é nesse momento difíceis que a gente consegue recuperar ali o ânimo para buscar essa vitória. Vai depender muito dos jogadores. Se o problema entre os jogadores estava sendo com o Renato Gaúcho já não está mais. Então comprar agora a ideia junto ao Bruno Lazzaroni, até definir um novo treinador e buscar essa vitória fora de casa. Ainda tem a questão que o Vasco não tem ali a priori mais o voo fretado, junto à companhia aérea da Leila, junto com o Lamáquia. Então tem essa questão também. Então existe nesse momento um estado de emergência para o Vasco contratar. E aí, segundo informações, o Vasco mantém a negociação em andamento com o Deossa, que é o volante do Real Betis, da Espanha, e a operação, porém, ainda não tem uma conclusão por conta do aguardo da aprovação da Samantha Longo para prosseguir no acordo. O Real Betis ainda está otimista em uma negociação com o Vasco, aguarda que a proposta seja consolidada após a aprovação da Samantha Longo, ou seja, tudo isso vai passar sempre por uma questão burocrática e jurídica até o Vasco definir. Em resumo, galera, para que esses últimos dias complicados, né, em relação ao afastamento do Pedrinho, a tudo o que aconteceu, no dia 1º haverá um protesto em frente a São Januário. O torcedor que quiser fazer a sua parte e ir lá prestar a manifestação para que a justiça seja feita e o Vasco volte aí aos trilhos, né, para que aconteça a venda da SAF. Quero muito saber a sua opinião, a gente está aqui de olho nas informações. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!